E aí galera, tudo desesperador com vocês? Porque aqui tá, né? Mas vamos aí a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Antes de começar com as notícias em si, vou só registrar aqui quem mandou um superchat no final da live ontem, porque ela se encerrou abruptamente e não deu pra gente registrar ali na hora. São só 5, é coisa rápida. O João Paulo Oliveira mandou: esse lance de empréstimo não é mentira do Mulamboir Machado? Já era devedor na praça, de certo era grana, não sairia. João Paulo, obrigado pela mensagem. Cara, não era mentira do Itair na época, né? O empréstimo de 300 milhões que falaram que o Cruzeiro conseguiria, porque até o fundo de investimento chegou a falar sobre isso, e foi o fundo de investimento que saiu fora quando veio aquelas denúncias de irregularidade no clube. Então havia sim a possibilidade do empréstimo, era real a hipótese, mas pela nossa sorte, né, surgiu aquelas denúncias, o pessoal saiu fora e pelo menos essa dívida o Cruzeiro não tem, porque senão a nossa situação hoje estaria ainda pior. O Jorge Júnior mandou aqui: apesar de não acreditar na vitória sobre o Palmeiras, qual a motivação do Botafogo vencer o Ceará? E pro Palmeiras, quanto vale o jogo contra o Cruzeiro? Fale mais sobre o bar da Fleming. Jorge, obrigado pela mensagem. No caso do Botafogo, a motivação deles é pegar a última vaga na Copa Sul-Americana. Só que existe uma combinação que pode ser ruim pra gente. Se porventura o Corinthians estiver ganhando do Fluminense, o Botafogo consegue a vaga na Sul-Americana com um mero empate, porque o Botafogo tem mais vitórias que o Flu e eles empatariam em pontos. Então, basicamente, a gente tem que torcer, né? Além de vitória do Botafogo, além do Cruzeiro ganhar, a gente tem que torcer também para que o Fluminense não esteja perdendo para o Corinthians, para que ele... Fluminense e Corinthians empatem, por exemplo, é um ótimo resultado pra gente, porque aí o Botafogo tem que jogar para ganhar e não pode se conformar com o empate. Sobre o negócio da Fleming que eu citei, é simplesmente que alguns jogadores do Cruzeiro frequentam um bar lá na Fleming. Isso não é novidade, não é uma coisa de agora, inclusive eu vi foto, eu vi tudo, não é fake, não é nada, até porque a pessoa que me passou isso é um dos cruzeirenses mais abalados com essa situação atual do clube, é alguém que eu confio 100%, mas não é que os caras estão na balada nesse momento. Fato é que alguns jogadores do Cruzeiro frequentam um bar, e naquele momento da live que eu tava puto, eu falei que alguns jogadores deveriam ir menos para bar, né, e beber menos, e focar mais em tentar ajudar o Cruzeiro nessa. Mas o que eu vi da foto, da conta dos caras, tudo nem é uma coisa recente agora, é de alguns meses atrás, mas os caras seguem indo lá constantemente. O MX Williams falou que se não cair, ele paga o churrasco pro canal. Tamo junto, brother, até onde nosso Cruzeiro for, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado aí, Williams, e é mais um motivo então para eu torcer agora pro Cruzeiro conseguir se salvar, já que você vai bancar esse churrascão pra nós aí, beleza? Mas vamos junto, cara, Série A, Série B... Nós não vamos deixar de ser cruzeirenses de forma alguma e vamos continuar acompanhando, cobrando e torcendo para que as coisas melhorem. O João Pedro Fernandes mandou uma moeda, mas não mandou nenhuma mensagem. Obrigado, João Pedro. E o Gabriel Costa mandou: o time do Botafogo nem mala azul, eles são horríveis. Gabriel, obrigado pela mensagem. Bom, o Botafogo pode ser horrível, mas tem 13 vitórias no campeonato, né? E o Cruzeiro, que em tese não era, só ganhou 7 partidas. Então, cara, é muito possível sim o Botafogo ganhar do Ceará, da mesma forma que era muito possível também o Cruzeiro não conseguir ganhar do Palmeiras, saca? Mas assim, enquanto a gente tem hipótese, né, enquanto tem a chance do milagre, como disse o Adilson Batista, vamos ver o que acontece no domingo. Agradecendo a eles e a todos os demais que mandaram superchat pra gente aí, muito obrigado pela força. E vamos então agora pro giro das notícias, né? A derrota do Cruzeiro pro Grêmio 2-0 nessa quinta-feira deixou a nossa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Para não ser rebaixado, o Cruzeiro não depende mais de si. Basicamente, a combinação necessária é derrota do Ceará para o Botafogo e vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras. Qualquer outro resultado diferente disso, a gente vai para a Série B. Já comentamos bastante sobre o jogo na live de ontem e na coletiva após a partida, o Adilson Batista citou essa questão de milagre, né? Que milagres acontecem, às vezes é possível e que a gente tem que acreditar até o último segundo. Uma questão que repercutiu mal, né? Tanto durante o jogo quanto depois também, foi a respeito do lateral direito Edilson, naquele lance que o Luciano tenta dar um tapa ali na cara dele, aí na sequência o Edilson reclama com o juiz, aí tem uma discussão dele com o Henrique, né, uma discussão ríspida até,
No final das contas, o Edilson toma o cartão, né? O jogador do Grêmio nada. E depois o Edilson foi para a entrevista após a partida falando que ele estava puto com o time, porque o time do Cruzeiro foi cabaço na situação de não impressionar o árbitro para que ele fosse olhar o lance no VAR. Olha, gente, a questão é muito simples. Esse tipo de lance, ele é analisado pelo VAR. Se os caras não chamaram o juiz lá, não é pro jogador ficar em volta de árbitro e fazendo pressão que o juiz vai resolver magicamente ir lá. Eu até entendo que às vezes você fazer uma pressão no árbitro pode gerar sim uma vantagem, mas ali não era o caso. Se o juiz fosse lá olhar, ele não ia dar o cartão pro Luciano, como não deu na cotovelada. O juiz, a grande verdade é que ele entrou bem condicionado, é um juiz caseiro, um juiz fraco, então é uma coisa que a gente já esperava. Agora o senhor Edilson, eu acho que devia calar um pouquinho a boca, sabe? Não jogou nada o ano todo, derrubou técnico, fez panelinha e agora quer tentar puxar uma brasa para um negócio tão... Assim, não foi isso que fez o Cruzeiro perder o jogo. Não é isso que tá fazendo o Cruzeiro ser rebaixado, sabe? E ele agora querer botar a culpa nos companheiros. Eu até entendo que o Henrique passa de fato uma mensagem de ser um jogador que não é um combativo, né? Não tem nada de Felipe Melo. O Henrique é um cara muito tranquilo, um cara mais ponderado e às vezes isso irrita. Mas eu acho que se tem um atleta que não tem direito de reclamar nada é o Edilson, né? E esse tipo de situação acaba deixando explícito que o nosso vestiário ele tem muitas fraturas, né? Tem jogadores ali que realmente não se bicam, não se entendem e é um dos principais motivos pelo qual o Cruzeiro está às vésperas de cair pela primeira vez na história. O técnico Adilson Batista não gostou da declaração do lateral, né? Falou depois que essas coisas têm que ser tratadas internamente e lembrou que na época de outros jogadores históricos aí do Cruzeiro, esse tipo de coisa não vazava. Eu entendo a postura do Adilson, a verdade é que ele chegou agora, ele foi o último a chegar, né? Então, assim, realmente ele não tem uma grande ascendência sobre o elenco. Eu acredito que se ele ficar pro ano que vem, muita gente vai ter que sair, porque ele certamente vai ter problema com muitos jogadores. E convenhamos, né, que muitos atletas precisam ir embora do Cruzeiro, independente de quem seja o treinador para 2020. E sobre a situação do Edilson, eu acho que é muito fácil resolver, né? Tanto que ontem, após a partida, a torcida do Grêmio estava gritando o nome dele. Renato Gaúcho gosta dele, torcida do Grêmio gosta dele, é fazer uma negociação para o Edilson voltar para Porto Alegre. A passagem dele pelo Cruzeiro foi um completo desastre, apesar de 3 títulos conquistados, né, 2 estaduais e uma Copa do Brasil, foi uma péssima passagem, uma grande decepção e esse jogador definitivamente, ele não tem direito de reclamar de nada, sabe? O foco agora tem que ser simplesmente se livrar do salário dele, que o Cruzeiro paga ridículos 500 mil para um jogador como Edilson. Algumas pessoas me marcaram em alguns prints de WhatsApp aí nas últimas horas, que supostamente seriam de uma conversa entre Zezé Perrella e o Pedro Lourenço, né, o camarada que é dono lá dos supermercados BH. O conteúdo dessa conversa tem críticas a Fábio e a Adilson Batista, uma insinuação de que o Renato Gaúcho teria mandado o Grêmio tirar o pé no jogo, informação de que os salários foram pagos, mala branca pro Botafogo e até papo de que se o Cruzeiro cair vão contratar o Levir Coupe. Pois bem, gente, eu acho que não precisamos ser nenhum especialista em tecnologia para constatar como é fácil fabricar uma conversa fake dessa. Qualquer um com 2 celulares faz isso aí em 5 minutos. E os termos que são utilizados, a forma como essa suposta conversa transcorre, para mim deixa tudo muito claro que é não apenas fake, mas fake criado por atleticano, até pelos personagens escolhidos na conversa. E convenhamos que qualquer pessoa que cogite Levir Coupe como treinador de time grande em 2020, essa pessoa tem que ser interditada porque ela não está muito bem de cabeça. Eu nem duvido muito da estupidez do Zezé Perrella, porque uma pessoa que bota aquele tanto de botox na cara definitivamente não está com seu juízo perfeito. Mas acho que nem ele seria capaz de pensar num nome tão bizarro como técnico do Cruzeiro em 2020, depois dos péssimos trabalhos que fez nos últimos anos, e acho que nós, cruzeirenses, já temos maturidade suficiente para parar de acreditar em qualquer porcaria que a gente vê na internet. E só para dar uma versão oficial sobre esse negócio de mala branca pro Botafogo, o pessoal do jornal O Tempo entrou em contato lá com o Pedro Lourenço, ele negou veementemente qualquer hipótese. É claro que ia negar, eu acho sinceramente que vai sim rolar uma mala branca pro Botafogo para dar um incentivo a eles para ganhar do Ceará, mas é claro que ninguém vai admitir isso publicamente, até porque poderia gerar alguns problemas aí posteriores. Falando especificamente do jogo de domingo contra o Palmeiras, né, o Ministério Público e a Polícia Militar estão junto com o Cruzeiro no pedido de torcida única na partida, e até o momento que eu tô fechando esse vídeo não saiu um veredito da CBF se vai ter torcida do Palmeiras ou não. Mas eu acredito que a tendência é que sim haja torcida única, porque além de uma possível revolta, né, em caso de rebaixamento do Cruzeiro,
tem o fato da torcida organizada do Palmeiras ser aliada com a torcida organizada do Atlético e, consequentemente, né, são rivais das organizadas do Cruzeiro. Entendo que pode dar merda sim, mas acho que qualquer evento que você tenha muitas pessoas pode acontecer esse tipo de coisa. Sou terminantemente contra a torcida única, mas acho que não preciso repetir os meus argumentos, que eu já falei sobre isso durante essa semana mais de uma vez. A venda de ingressos foi aberta para todos os torcedores nessa sexta-feira, até ontem estava aberta só para sócios, né? E os valores estão a partir de R$10 para os setores amarelo e vermelho inferior. Se a procura for boa, devem abrir também o laranja inferior, né? Que é atrás ali do gol da esquerda. Eu espero sinceramente que o Mineirão tenha um bom público, até para lembrar 2011, né? Que a Arena do Jacaré estava entupida naquele último jogo do Cruzeiro. Sobre a escalação do time para domingo, ainda é cedo para a gente ter uma ideia de qual será a formação, até porque a gente jogou ontem, né? Então hoje é um dia mais voltado para a recuperação física dos atletas e o time só deve treinar de verdade no sábado. Então amanhã eu boto o pré-jogo de Cruzeiro e Palmeiras, né? Que a gente já deve ter um esboço melhor de qual será a formação, mas vale ressaltar que os atletas do Cruzeiro que seriam liberados hoje, né, para suas casas, não foram. Vai ficar todo mundo concentrado na Toca da Raposa até o dia do jogo. Acho que é uma medida correta, né, até porque o momento exige sacrifício e nenhum jogador tem direito de reclamar qualquer coisa depois de uma temporada ridícula como essa. Mas a certeza é que nós teremos 4 novas baixas, né, em relação ao time que jogou contra o Grêmio nessa quinta-feira, 3 por suspensão, casos de Edilson, Egídio e Ariel Cabral. Na minha opinião, não são 3 desfalques, são 3 reforços. E também não teremos o meia Robinho, que teve uma lesão grave. Pelo que foi passado pelo médico do Cruzeiro, o Robinho teve uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e tem um prazo de recuperação que pode ser até maior do que 6 meses. E essa lesão ainda levanta um outro aspecto negativo, porque o Robinho não é um jogador barato, vai ficar muito tempo parado no estaleiro, enquanto o jogador está lesionado, não tem como a gente negociá-lo, né? Ninguém compra jogador machucado. Então vamos ter que ficar aí pelo menos um semestre com o Robinho sem poder aproveitar, pagando o salário dele, né, que não é pouca coisa. E todo mundo sabe que o Robinho é um dos paneleiros, né, da galerinha de Thiago Neves, de Fred, de Edilson, de Egídio, dessa galera toda. E eu, pelo menos, tinha uma grande expectativa de que o Robinho sumisse do Cruzeiro agora no final do ano, justamente por tudo que não fez em campo, por causa desses problemas extra e pelo fato de que o Robinho é um atleta que tem mercado. Então, infelizmente, vamos ter que ficar aí com o Robinho no próximo ano, até porque é muito difícil conseguir uma negociação para ele em meio de temporada. Então vamos torcer para que pelo menos volte bem e possa nos ajudar ano que vem. Uma boa notícia para domingo é que o Cruzeiro pode ter de volta o meia Maurício, que esteve servindo a seleção sub-20 aí em 2 amistosos, inclusive foi muito bem, deu assistência nos 2 jogos. E nos últimos dias ele teve também um imbróglio com relação a seu registro na CBF. Por quê? O Maurício estava emprestado pelo Desportivo Brasil até dia 30 de novembro. Acabou o contrato de empréstimo, ele voltou a ser atleta do Desportivo e o novo contrato definitivo com o Cruzeiro ainda não tinha sido registrado. Mas nessa sexta-feira à tarde saiu o registro lá no BID, o Maurício volta a ser atleta do Cruzeiro e está disponível para jogar no domingo, caso o Adilson opte por ele. 2 coincidências para essa decisão de domingo contra o Palmeiras, uma coincidência boa e outra ruim. A positiva é que o árbitro, né, Marcelo de Lima Henrique, que vai apitar no domingo, é o mesmo que apitou Cruzeiro 6, Atlético 1 naquele último jogo do Brasileirão 2011. E a ironia negativa é que o adversário do Cruzeiro tem um Verón, né, a exemplo do que aconteceu 10 anos atrás, quando o Cruzeiro, comandado por Adilson Batista, enfrentou o time do Verón e naquela ocasião foi uma péssima noite pra gente. Dessa vez o Cruzeiro volta a enfrentar um adversário que tem esse sobrenome, né, o menino do Palmeiras, que marcou 2 gols contra o Goiás. Tomara que dessa vez o desfecho seja positivo para nós, coisa que não aconteceu em 2009. E para fechar o vídeo, falar um pouquinho do time feminino do Cruzeiro, que joga nesse sábado, conhecido também como amanhã, 5 horas da tarde lá no Sesc Venda Nova, na decisão do Campeonato Mineiro Feminino contra o América. Para quem tiver interesse em ir ao jogo, né, o ingresso é 1 kg de alimento não perecível, e apesar do Cruzeiro ter feito uma campanha perfeita, né, 100% de aproveitamento, não tomou nenhum gol no campeonato, a gente não tem nenhuma vantagem na decisão. É jogo único, quem ganhar fica com a taça e se ficar no empate é decisão por pênaltis. É triste a gente ver que esse é um jogo importante, né? Que certamente se o Cruzeiro masculino tivesse numa situação boa, haveria uma expectativa de público grande, talvez até utilizando um estádio maior como o Mineirão ou até o Independência. Infelizmente vamos ter que jogar a final num estádio pequeno, com a torcida super preocupada e super engajada para ver se acontece o milagre da salvação aí da Série B, mas ainda assim eu acho que a gente não pode deixar de valorizar o bom trabalho que é feito pelas meninas, né, que estão aí
às vésperas do primeiro título, já no primeiro ano da modalidade. O técnico do Cruzeiro até falou que para ele o América é favorito, até porque o América é atualmente tricampeão mineiro feminino e o Cruzeiro busca aí sua primeira conquista, né? Então certamente vai ser um jogo interessante. Para quem quiser acompanhar, o jogo vai ter transmissão lá no Maicujo, né? Aquela plataforma online que transmite praticamente todos os jogos aí de categoria de base, do futebol feminino também. É amanhã, 5 horas da tarde. Eu acho que quem mora principalmente na Zona Norte ali, vale a pena dar uma prestigiada, beleza? O vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para opinar sobre cada um dos variados assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!